no quarto evangelho, Yohanan, ou em português, João capítulo 21, no seu verso 3. João capítulo 21, no seu verso 3. João capítulo 21, verso 3. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhes: vou pescar, dizem-lhes. E eles disseram: também nós vamos contigo. Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Amém. Pode tomar seu assento aplaudindo a Jesus. Irmãos, no ano de 2014, perdão, o meu pastor, meu pai que me ungiu, ele fez um gesto, só que eu não sabia que aquele gesto era sacerdotal. Glória a Deus. Em um pleno culto, num domingo como esse, ele me chamou, ele me disse: filho, eu tenho algo para te oferecer. É algo que Deus tocou no meu coração, eu vou te oferecer. Ele me ofereceu uma coisa, e essa coisa eu tenho até hoje, e hoje está comigo aqui. Glória a Deus. E na terça-feira, Deus estava falando no meu coração o seguinte: o que foi oferecido para você, você precisa oferecer também para outra pessoa. Aleluia! E eu estarei fazendo isso aqui no altar. O resto deixa com Deus. Irmão, você vem aqui na frente, por favor? Sim. Glória a Deus. Glória, aleluia, Deus. Glória. Aleluia, Deus. Oh, glória. Deus. Aleluia. Esse casaco, irmão, foi o meu pai que me deu. A partir do momento que ele me deu, eu senti coisas na minha vida começaram a mudar. Aleluia! Eu comecei a sentir mais presença de Deus. E eu comecei a sentir mais vontade de buscar a Deus. Aleluia! 2 anos depois eu fui ungido como pastor. Oh, glória! E quando eu orava na terça-feira aqui, Deus estava falando comigo o seguinte: chegou o momento de você passar o manto para o... Oh, glória! Aleluia, Deus! A igreja pode aplaudir para ele. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, esse livro que a gente acabou de ler é o livro de um homem chamado João. Quem é João? Um homem chamado Joaquim casou-se com uma mulher chamada Isabel. Eles tiveram 2 filhas. Primeira filha, Maria Salomé. Segunda filha, Miriam. Que quando ela atingiu a idade média, ela passou a ser chamada de Maria. Maria tivera casado com um homem chamado Yoros, em português, José. Maria e José tiveram 7 filhos. Dentre os 7 filhos, um deles é de obra-prima na qualidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. A segunda filha de Joaquim e Isabel era a outra filha, que era a Maria Salomé. A outra filha. Maria Salomé tivera 2 filhos. Dentre esses 2 filhos, um chamado Tiago. O Tiago, aquele que foi cortado a cabeça no livro de Atos dos Apóstolos. O segundo filho, ou outro filho, era o João. O João este que a gente acabou de ler, João, o evangelista. Aleluia. Não confunda João Batista com João Evangelista. Aleluia. João Batista era aquele pregador rude, que chamava as pessoas de raça de víbora, que chamava pessoas de cobra, aquele cara que se alimentava de gafanhotos. Porém, o João Evangelista é um homem que escreveu 5 livros da Bíblia. Ora, quais são esses 5 livros da Bíblia?
O João Evangelista escreveu o Evangelho de João, escreveu a primeira epístola de João, escreveu a segunda epístola de João, escreveu a terceira epístola de João, e quando ele passou num dos piores momentos da sua vida, ele foi jogado para a ilha de Patmos. Quando João foi jogado na ilha de Patmos, foi aí que ele atestou o poderoso livro de Apocalipse para você e para mim. Então João escreveu 5 livros em toda a sua existência. Aleluia, Deus. Como assim, pastor? Patmos. O que é Patmos? Naquela época, as pessoas imundas, as pessoas com doenças contaminadas, as pessoas que tinham marcas na pele que poderiam contaminar outras pessoas, eles eram afastados do meio dos santos. Eles eram colocados à parte. Então, muitas dessas pessoas eram jogadas para o outro lado da ilha de Patmos. Como assim, pastor? Eu estou querendo falar para você o seguinte: Patmos, naquela época, representava a solidão. Patmos, naquela época, representava o abandono. Patmos, naquela época, representava portas fechadas para você. O mundo fechou as portas para o apóstolo João. O mundo abandonou o apóstolo João. O mundo trancou as portas para o apóstolo João. Mas Apocalipse capítulo 4, a Bíblia está me falando o seguinte: quando o mundo fechou as portas, João viu uma porta aberta lá nos céus. Eu quero falar. Alguém está ouvindo Deus? Quando o mundo fecha as portas para você, quando o mundo fala que já não dá para você, quando o mundo fala que já é tarde para você, lembre-se que ainda existe uma porta aberta lá nos céus, que só Deus pode abrir e ninguém pode fechar. Glória a Deus. Pastor, eu sou doente, pastor. Eu não consigo me mover nem direito. Eu não consigo nem falar direito. Mas, pastor, você não entende que a minha carteira de trabalho já estragou, porque eu já tomei 4 justa causa. As portas já se trancaram para mim. Quem falou que todas as portas estão trancadas? Se o homem fechou 1, 2 portas, Deus ainda tem uma porta aberta lá no céu para você. Por questão de ética, eu não posso tirar minha roupa aqui na igreja. Por questão de ética, eu não posso tirar minha camisa aqui na igreja. Mas a igreja consegue ver que eu tenho orelhas furadas. Eu estava com portas fechadas. Quem olhava para mim e falava o seguinte: ó, um bandido aí cheio de tatuagens, com brilho nos ouvidos, fechavam as portas para mim. Mas houve um dia que Deus abriu a porta do céu para mim. E se Deus abriu a porta do céu para minha vida, Ele ainda vai abrir a porta do céu para a sua vida também. João, ele nos conta uma história que chamou muito a minha atenção. Olha, num certo dia de manhã, ele começa a contar a partir de João capítulo 20. Ele fala que as mulheres foram para o sepulcro de Jesus, como era de costume. Elas pensaram que a gente vai ungir Jesus e vai voltar do mesmo jeito. Eles pensam que vem na igreja do mesmo jeito e vão voltar do mesmo jeito. Lá mais na frente eu vou falar sobre isso. As mulheres vieram para ungir o corpo de Jesus, meus pastores, com todo o respeito e toda a honra que eu tenho por vocês. As mulheres chegaram até lá e encontraram a pedra removida. Jesus não estava. Aí entrou o desespero.
roubaram o corpo de Jesus. Foram queimar o corpo de Jesus. Elas começaram a chorar. Só que elas se esqueceram que no livro de João mesmo, capítulo 2, lá mais adiante, quando Jesus chicoteou no templo, Jesus disse o quê? Destroem esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Aleluia! Elas se esqueceram da promessa que Jesus havia dado. Elas se esqueceram do que Jesus próprio havia falado, que eu vou morrer, mas depois vou ressuscitar. Elas se esqueceram. É isso que acontece com a igreja hoje em dia. Jesus te prometeu que você será próspero. Jesus te prometeu que você será abençoado. Mas por causa de uma pequena tempestade, você se esquece da promessa que Jesus te fez. Você fica chorando. Glória a Por que Deus. você me abandonou? Não, Jesus não te abandonou. É o momento de transição que você está passando. Aleluia. Quem entendeu bem esse momento de transição foi Isaías. Isaías falava de filho. Um filho nasceu, um menino. Um filho, um menino. Se nasceu um menino, se não fosse. Mas por que Isaías continuava falando sobre filho, menino, pastor Owen Daniel? Na minha mente de pregador eu vi manifestar que Isaías estava dentro de uma sala de parto. Glória a Deus. Na sala de parto não existe sorrisos. Tem um pastor que disse: na sala de parto é o pior lugar, um dos piores lugares para se estar. Dentre os meus filhos eu só presenciei um parto, que é esse aqui. O resto eu nem entrei na sala de parto, porque os gritos que vêm de lá dentro, eu falo: Jesus, não consigo, é muita dor. E Deus está a falar o seguinte: que se a tua dor está demorando, se o seu problema está demorando, se a sua doença está demorando, é porque você está dentro de uma sala de parto. Daqui a pouco a bênção que está sobre você está prestes a sair. Daqui a pouco a promessa de Deus que está sobre você está prestes a sair. As mulheres entregam em desespero. Quem foi que levou o corpo de Jesus? Quem foi que tirou o corpo do Messias? Aí de repente apareceram os anjos. Apareceram os anjos consolando ele. Elas não se conformaram. Tiveram que vir até os discípulos. Não se conformaram do mesmo jeito. Entraram para dentro. Encontraram a toalha, a cama lá dentro da tumba. Encontraram a cama onde estendia o corpo de Jesus, do jeito que estava, mas vazia. Só que a toalha que haviam tapado com ele Jesus estava bem arrumada na cabeceira. No judaísmo, quando um patrão vem na mesa para comer, ele encontra tudo arrumado. A toalha arrumada, a mesa arrumada. Quando ele termina de comer, o sinal que representava se ele vai voltar ou não era a toalha. Quando encontrava a toalha, quando o servo vinha para arrumar a mesa, encontrava a toalha assim, desarrumada, quer dizer que ele terminou de comer, já não vai mais voltar. Mas só que se o trabalhador, se a empregada encontrasse a toalha bem arrumada, significava o quê? Ele vai voltar. Ele vai voltar. A pena é que eu não consigo falar com a morte, evangelista Rodrigo Félix. Se eu pudesse conversar com a morte, eu chamaria a morte e perguntaria o seguinte para a morte: ô morte, vem cá, me explica, onde estão os grandes reis da Bíblia? Onde está Nabucodonosor? A morte ia me falar que Nabucodonosor, eu venci ele porque ele morreu. Eu perguntaria: morte, onde está Herodes? A morte me falaria que Herodes não está vivo, porque eu matei ele. Ô morte, onde está Charles Tazeruzer, o redentor da testemunha de Jeová? A morte ia me falar: Charles Tazeruzer está morto. A morte, onde está Buda, o redentor dos budistas? A morte ia me falar que o Buda está morto. Mas eu perguntaria para a morte: onde está o nosso Senhor Jesus Cristo? A morte poderia me falar o seguinte: no primeiro dia ele estava aqui, no segundo dia ele estava aqui, mas no terceiro dia,
aconteceu. Ele ressuscitou. A morte segurou meus avós. A morte segurou meus antepassados. A morte segurou a família de muita gente que está aqui. E eu estudei a matemática e física, irmãos. Dentro da física tem uma lei que a gente chama da lei da gravidade. A lei da gravidade quer dizer o quê? Ela vem para estudar a gravidade de certos corpos, onde em um dos parágrafos ele diz o seguinte: tudo que sobe, desce. Por exemplo, está aqui. Desceu. Não existe nada cá na terra que você vai tentar fazer subir, ele nunca vai descer. Tudo que sobe, desce. Tem dúvida? Sobe num prédio e se joga para você ver. Você vai descer até no chão. A gente tentou colocar algumas coisas no alto, elas acabaram por descer. A gente tentou exaltar certas coisas, certas pessoas, eles acabaram por descer. Mas só que a minha Bíblia me confirma que existe um homem que ele subiu. Desde que ele subiu, nunca mais desceu. Ele venceu a lei da gravidade. Ele venceu a física. Ele está na direita do Pai, intercedendo para você e intercedendo para mim. As mulheres saíram de lá, foram se reunir com os apóstolos, explicando o que havia acontecido. Os apóstolos, eles reunidos em um só lugar, faltando um deles. A Bíblia me diz o seguinte: que eles estavam conversando entre eles, se explicando como é possível, como é que o corpo de Messias sumiu. E os apóstolos estavam escondidos. Alguém pode se perguntar, mas por que os apóstolos estavam escondidos se Jesus já havia morrido? Entenda uma coisa: para os judeus, para os fariseus, para as pessoas que crucificaram Jesus, eles acharam o seguinte: o corpo de Jesus desapareceu porque os apóstolos roubaram o corpo de Jesus. Tem muito ateu que até hoje em dia fala isso. Eles falaram: ah, não, ele não ressuscitou, ninguém é capaz de ressuscitar. Se o corpo dele não está lá, é porque os fanáticos dele roubaram o corpo dele para manipular o povo dizendo que ele ressuscitou. Então os apóstolos, com medo de essa e outras coisas, eles ficaram, preferiram que não, melhor a gente estar juntos e escondidos. E no outro encontro, eles estavam todos completos agora. E Jesus no meio deles. Tomé começou duvidando, sem saber que Jesus estava bem atrás dele. Tomé disse: não, é impossível. É impossível ele ressuscitar. Fala sério, né, meu? Eu sou paulista. Ninguém pode me golpear. Eu conheço a matéria das coisas. Eu sou paulista. Como é que vai me falar que o cara morreu e ressuscitou? Imagina só se Tomé fosse um brasileiro. Como é que ele ia falar? Não, eu sou pernambucano, né? Pelo amor de Deus, é impossível. Como é que ele morreu e vai ressuscitar? Se já morreu, já foi. Jesus apareceu bem atrás de Tomé e disse: Tomé, segura minhas mãos. Veja que sou eu mesmo. Aleluia. Tomé acreditou. Ah, sim, é verdade, é mesmo. Você, Jesus disse: você creu, porque você viu. Bem-aventurados são aqueles que mesmo não vendo, eles creem. Em poucas palavras, Jesus estava falando o seguinte: bem-aventurado aqueles que ainda não viveu o milagre, mas já está glorificando o nome de Jesus. Bem-aventurado para aqueles que ainda não conseguiu um emprego novo, mas já está glorificando a Jesus. Bem-aventurado aqueles que ainda não está curado na doença, mas já está glorificando a Jesus. Bem-aventurado aqueles que ainda não teve uma certa visitação em sua vida, mas já está glorificando a Jesus. E no dia seguinte, onde a gente acabou de ler, Pedro disse o seguinte: eu vou pescar. Ele estava com os discípulos, disse, Pedro era pescador, né, irmãos? Pedro disse: vou pescar. Aí outros irmãos falaram: a gente vai contigo. Ué, desde quando é que Mateus aprendeu a pescar?
Desde quando é que Zelot aprendeu a pescar? Eles eram de ofícios diferentes. Desde quando é que eles aprenderam a pescar? Filipe aprendeu a pescar onde? O Filipe nem era nazareno. Mas onde que ele aprendeu a pescar? O Pedro sozinho, ele teve a capacidade de impactar o dom que estava dentro dele. Conseguiu impactar para o resto das pessoas. Vou tentar te explicar uma coisa. Eu estava assistindo hoje o jogo do Corinthians. O Corinthians estava perdendo 1-0. O bairro estava em silêncio. Quando o Corinthians fez o gol de empate, eu ouvi o bairro todo gritando. Eu disse, glórias a Deus. Bem bate com a mensagem que Deus está me dando. Se 22 homens atrás de uma bola conseguem impactar uma cidade toda, imagina uma igreja cheia de Espírito Santo. A gente tem a capacidade de impactar o mundo. A gente tem a capacidade de impactar todos que estão dentro do nosso lado para seguir Jesus. Pedro sozinho conseguiu impactar 11. Eles tinham que ficar só 11 entre eles. Mas eram 12 porque Judas Iscariotes havia se suicidado. Então tiveram que fazer uma votação. Votaram alguém para substituir o Judas. Esse homem, o seu nome era o Matias. Então Pedro sozinho mais 11. Pedro conseguiu impactar 11. Há quem fala que não, a maioria sempre ganha. Não. A maioria ganha quando você não tem Jesus. Quando você tem Jesus, você ganha a maioria. Aleluia! Aleluia! É verdade. Entenda que Jesus, quando apareceu da terceira vez no meio deles, eles estavam fechados. Eles estavam trancados em um lugar. Jesus, após se apresentar para Tomé, Jesus disse o seguinte: recebam o Espírito Santo. Ora, Jesus apareceu a segunda vez, não lhes deu o Espírito Santo. Precisou Tomé estar no meio para eles receberem o Espírito Santo. O que Jesus está querendo falar com a igreja nessa tarde? Jesus está querendo falar no seguinte: que você vai receber o Espírito Santo. Você vai sentir a manifestação do Espírito Santo. Mas você precisa estar unido com o outro. Enquanto Tomé não estava, representava a desunião. Jesus está falando o seguinte: enquanto que a igreja estiver desunida, você nunca vai sentir o agir do Espírito Santo sobre a sua vida. Enquanto que você vir na igreja falar o seguinte: hoje eu vou ter que pregar melhor que o pastor Wilson. Hoje eu vou ter que ser melhor que o pastor Wilson. O Espírito Santo nunca vai estar diante de você. Ora, a Bíblia está falando o seguinte: o reino dividido não pode prosperar. Aleluia! Aleluia, Espírito. Enquanto você, Hebreus capítulo 12, versículo 15, a Bíblia está falando o seguinte: não se prive da graça de Deus. Não deixe que ninguém te prive da graça de Deus. E que uma raiz de amargura seja jogada no meio de vocês e que ela brota. E quando ela brotar, muitos de vocês vão ser contaminados. Como é que vão se contaminar? Aquele irmão não fala com aquele. Já que aquele irmão não fala com aquele, ele vem até no Rodrigo. Aquele irmão, ele falou mal de mim, me fofocou. E o Rodrigo, sem verificar, fica com ódio do irmão. Aí ele também vai sair daqui e vai contrapar o irmão. Ele também fica com ódio. Fica um monte de gente dentro da mesma igreja que não se fala, mas se odeia. E continua pedindo pelo Espírito Santo. Meu irmão, se você está aqui e continua com esse tipo de atitude, fique a saber, o Espírito Santo nunca vai se manifestar na sua vida. Nunca. O Espírito de Deus não habita onde há desordem. O Espírito de Deus não habita onde há separação. Por isso que Jesus, para lhes dar o Espírito Santo, tinha que esperar todos eles estarem unidos. Aleluia! A união, ela não mexe só com a glória, mas também chama o Espírito de Deus. Aleluia! Por isso a Bíblia está falando o seguinte: onde há 2, 3 unidos em meu nome, eu estou no meio deles. Oh, glória! Deixa eu ver, será que o Espírito Santo está aqui? Deixa eu ver quantos nós estamos aqui. Eu
Eu acredito que o Espírito de Deus está sobre esse lugar. Glória a Deus. Os discípulos, eles foram pescar. Chegaram lá, pegaram a rede, passaram na água. Quando puxaram, nada. Pegaram, lançaram do lado esquerdo agora. Quando puxaram, nada. Pegaram, lançaram na frente agora. Quando puxaram, nada. Oh, pastor, por que você está repetindo isso? Estou tentando repetir isso para te explicar. Que toda coisa, todo o trabalho, tudo que você for fazer na sua vida, se você não colocar Jesus na frente, você só vai ter derrota. Glória a Deus. Como assim, pastor? É isso aí. Sem Jesus nada podemos fazer, mas com Jesus a gente consegue fazer tudo. Eles foram pescar, eles falaram, Jesus não está aqui, né? Daquela vez, quando ele vinha de manhã, encontrou Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João viram a tática, como que Jesus mandou jogar rede. Eles pensaram, mesmo sem Jesus, a gente pode imitar as fórmulas, a gente vai conseguir sim pescar. Quem foi que te falou? Eu já me desliguei da igreja, meu. Eu ainda consigo ser a mesma coisa, consigo profetizar, sapatear, consigo falar em línguas. Você está totalmente enganado. Sem Jesus, você não consegue fazer nada. Sem Jesus, você é nulo. Existia um físico, um grego chamado Anatoly Dostoiévski. Dostoiévski, ele foi alguém que não acreditava em Deus. No começo da sua existência, ou no começo da sua carreira, ele não acreditava em Deus. Ele falava o seguinte: Deus não existe. Deus é uma filosofia que os pobres criaram para se consolar entre eles. Ele falava que Deus é uma invenção dos pobres para eles se consolar. Só que no último dia da vida de Dostoiévski, ele falou assim: todo ser humano, alguns minutos antes dele morrer, ele se arrependeu e disse assim: todo ser humano tem um vazio dentro de si que só Deus pode preencher. Aleluia! O primeiro homem que foi na Lua, Neil Armstrong, é isso o nome dele. O primeiro homem que foi na Lua foi o inglês, Neil Armstrong, o nome dele. Também um grande ateu, nunca acreditou em Jesus. Ele falava que Jesus é uma parábola inexistente. Só que o primeiro dia que ele pisou na Lua, ele fez uma gravação. Ele falou em inglês. Ele disse in beginner, quer dizer, traduzindo para português, ele disse o seguinte: no começo, Deus criou os céus e a terra. Ele veio acreditar que, apesar do que ele acreditava, ele acreditou que existe um Deus que está acima de tudo. Nada podemos fazer em nossas vidas que dará certo sem a presença de Deus. Eles tentaram pescar de todo jeito, não conseguiram pescar nada. Porém, naquela mesma manhã, eles cansados, já sentados, Jesus estava vindo. Eles, no momento de tristeza, no momento em que não conseguiram pescar nada, no momento de derrota, no momento em que eles se perguntavam o que a gente vai comer, no momento de questionamento, eles ficaram se perguntando: o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente vai sobreviver? É isso que acontece nas nossas vidas. Quando as coisas apertam, quando a dificuldade cresce, quando momentos maus aumentam, você fica no desespero. Quem aparece naquele momento? Jesus. Aleluia! Glória! Quando o vento está soprando contra, quando as pessoas estão te apontando o dedo, quando as pessoas querem ver a sua queda, quando as pessoas estão te amaldiçoando ao invés de te abençoar, quem que decide aparecer naquele momento? Jesus. Aleluia! Aleluia! Jesus chegou e perguntou: filhos, Jesus, duas coisas que eu quero falar aqui.
Jesus chamou eles de filhos pela primeira vez em 33 anos e meio que Jesus fez de ministério. Jesus nunca tinha chamado eles de filhos. Foi a primeira vez que Jesus chama eles de filhos. Jesus, quando lhe chamou de filhos, Jesus estava se colocando no lugar de pai. Aleluia. A palavra pai no hebraico, ela vem de um termo chamado tav, ou rav. A palavra rav, ela é composta por duas letras, A e V. A palavra A do hebraico transliterando, ela vem de um termo chamado halef. A palavra V do hebraico, ela vem do termo chamado vav. A palavra halef e a palavra vav, se nós buscarmos o seu original, a palavra halef, ela é representada por uma cabeça de boi. A palavra vav, ela é representada por uma pirâmide em forma de uma casa. Temos cabeça de boi e uma casa. Como assim, pastor? Cabeça do boi, ela nos representa força. Cabeça do boi, ela nos representa segurança. Cabeça do boi, ela nos representa energia. E a casa nos representa em casa mesmo. Quer dizer, quando Jesus estava ali chamando de filhos, Jesus estava falando o seguinte: a partir de hoje, eu sou a força das vossas casas. Aleluia. A partir de hoje, eu sou a energia para vossas vidas. Aleluia. A partir de hoje, eu sou o guerreiro das vossas lutas. Você já não vai lutar, mas eu vou lutar a teu favor. Glória a Deus. Força de uma casa. Jesus é a força da tua casa. Jesus é a força da minha casa. Jesus é a força da nossa casa. Quando Jesus apareceu, Jesus estava pregando para seus discípulos. Quando eu fui meditar essa história, mas por que Jesus já ressuscitou e não foi logo para os céus? Ficou ainda pregando para seus discípulos. Deus me trouxe até o livro de Gênesis, capítulo 50, verso 11. A Bíblia está falando o seguinte: certo dia, depois de Jacó morrer, pegaram Jacó, embalsamaram o corpo dele. Pegaram bálsamo, embalsamaram todo o corpo de Jacó. Foram enterrar Jacó. Porque quando eles tiveram que sair do Egito para levar os ossos de Jacó. Mas pastor, ele vai perder a composição, vai se decompor. Ora, o bálsamo usado não era para guardar a pele, era para guardar os ossos. Ainda que passasse mais tempo, um corpo embalsamado, ela não entraria, aqueles animais velhos, não entraria nele. O corpo embalsamado, os ossos não perderiam a sua forma. Um corpo embalsamado, ela não perderia a posição original dos seus ossos. Então, naquele momento ali, Jesus, quando apareceu na igreja, Jesus estava falando o seguinte: o que eu falei através do corpo de Jacó é que eu vim fazer aqui. Eu vim embalsamar o meu corpo. Qual é o corpo de Jesus? É a igreja. Eu vim embalsamar a igreja, para que a igreja não se deteriorize, para que a igreja não perca a sua forma, para que a igreja não se afunde, para que a igreja não estrague. Ora, existia um homem que chamou os apóstolos e disse o seguinte: vocês precisam parar de falar de Jesus. Aí entre eles apareceu um doutor, que a Bíblia chama ele de Gamaliel. Gamaliel falou o seguinte: deixa eles falar de Jesus. Se esse Jesus aqui, ele não for Deus, a igreja dele vai morrer. A igreja dele vai acabar aqui agora. Essa história de Bíblia, daqui a uns 20 anos a gente nunca mais vai ouvir falar de Bíblias. Mas se esse Jesus que eles oram for o Deus verdadeiro, essa igreja nunca vai morrer. E a minha Bíblia vem me relatar o seguinte: já passa 2000 anos atrás que a igreja de Jesus vem crescendo dia após dia. Por quê? Porque a igreja de Jesus, ela foi embalsamada. Ela foi embalsamada. Ela foi embalsamada. Aleluia.
um corpo embalsamado, ela não perde a sua posição. Olha, quantas pessoas já saíram dessa igreja, a igreja continua mesmo. Quantas pessoas já tiveram inveja dessa igreja, a igreja não perdeu a sua posição, porque a igreja está embalsamada. Quantas pessoas falaram mal dessa igreja, essa igreja, ela não caiu, não fechou as portas, ela continua aberta. Por quê? Porque a igreja está embalsamada. Eu vou entrar um pouquinho mais além. Quando vamos falar do corpo de Cristo, vamos falando da igreja. Quando vamos falando da igreja, vamos falando de você e de mim. Olha para a sua família, olha para a sua casa. Quantas pessoas olharam para você e falaram: Owen, você não tem futuro. Owen, você não tem nada mais nessa vida. Você é alguém estragado. Só que desde aquele momento que falaram aquilo, até agora, a tua vida tem subido de degrau a degrau. A tua vida tem subido de degrau a degrau. Sabe por quê? Porque você é alguém embalsamado por Jesus. Escute, depois de embalsamar o corpo de Jacó, foram enterrar o corpo de Jacó, meu pastor. Depois de enterrar o corpo de Jacó, as pessoas que estavam de lado falaram o seguinte: uau, quão grande é o funeral dos egípcios. Peraí, Jacó é egípcio? Me ajudem, meu pastor, talvez eu estou enganado. Jacó é egípcio? Não. Mas as pessoas falaram o quê? Quão grande é o funeral dos egípcios. Eles atribuíram a morte de Jacó como benefício para os egípcios. Jesus não era brasileiro. Jesus não era angolano. Jesus não era africano. Jesus não era nem americano. Mas a morte de Jesus foi benéfico para a tua vida. Foi benéfico para a minha vida. Foi benéfico para nossas vidas. Jesus, Ele não nos deixou o Natal para celebrar. Ele nos deixou a Páscoa. Ou a Páscoa nos fala da morte de Jesus. A Páscoa nos fala do sacrifício de Jesus. Foi pelo sangue de Jesus. Foi pela cruz de Jesus que você foi resgatado. Foi pela cruz de Jesus que nós tivemos o perdão de Deus. Foi pela cruz de Jesus que nós tivemos a restauração. Foi pela cruz de Jesus que nós fomos comprados. Pela cruz de Jesus é que nós tivemos o acesso entre o Pai e nós. Aleluia! Como assim, pastor? O meu corpo, eu tenho 84 quilos. Todos os 84 quilos do meu corpo, esse peso todo se sobrecai até nas minhas pernas. Minhas pernas é que suportam o peso desses 84 quilos. E o corpo humano, ele tem dois maiores ossos. Temos o fêmur e temos a tíbia. O fêmur é essa parte daqui de cima, maior, está sempre em cima. A tíbia é essa parte aqui de baixo, está sempre lá embaixo. Tem um maior, menor. O grande, o pequeno. O forte e o fraco. Porém, quem é que une eles? Quem é que une eles? É o joelho. O joelho é o intermediário. Em poucas palavras, até o nosso corpo está nos ensinando que você é pequeno, você é fraco, você não tem nada. Porém, existe um intermediário que morreu na cruz, que uniu você com aquele que está sentado sobre o trono. Existe um intermediário que morreu na cruz e uniu você com o Todo-Poderoso Deus. Jesus apareceu para seus discípulos. Daqui a pouco eu vou terminar, acho que vai ser com 5 ou 10 minutos. Jesus apareceu para seus discípulos. Jesus disse assim: filhos, tendes alguma coisa para comer? A minha Bíblia, a tua Bíblia, diz assim: eles disseram não. Por que disseram não? Eles não sabiam que era Jesus. Ora, primeira coisa, tenha muito cuidado quando Jesus te fazer uma pergunta. Tenha muita atenção quando Jesus for te fazer uma pergunta. Porque as perguntas de Jesus, elas têm respostas entre si.
Jesus não é aquele tipo de pessoa que dá uma pergunta e deixa no alheio, não. Jesus te dá a pergunta sabendo já a resposta. Se Jesus chegar até a sua vida e te perguntar o seguinte: filho, você quer milagre? Tenha cuidado ao responder. Porque quando ele te pergunta, você quer um milagre? Ele já está trazendo um milagre para a sua vida. Aleluia! Glória. A Bíblia diz que os discípulos não sabiam que era Jesus. Mas como assim, pastor? Os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos e meio. E no meio desses discípulos tinha dois que eram primo de Jesus e um que era irmão de Jesus. João e Tiago eram irmãos de Jesus. O Judas, tinha 2 Judas. Quem está me ouvindo diz amém? Amém. Tinha 2 Judas. Tinha o Judas Iscariotes e tinha o Judas Tadeu. Na tua Bíblia você vai ver um discípulo chamado Tadeu. Aquele Tadeu, o nome dele completo é Judas Tadeu. Foi ele que escreveu o penúltimo livro da Bíblia. Tem um evangelho que só tem um capítulo. O livro de Judas foi escrito por Judas Tadeu. Judas Tadeu é irmão de Jesus. Mas espera aí. Você no escuro ouvindo voz do seu irmão de 30 e poucos anos, você pode se esquecer da voz do seu irmão? Eles estavam acostumados com a voz de Jesus. Eles sabiam que quando é essa voz de Jesus, mas naquele dia eles não puderam reconhecer que era Jesus. Pastor, o que é que você quer falar com isso? Eu quero falar o seguinte: tem pessoa que vem na igreja, ouve a pregação, vai embora, ele acha que está acostumado com a voz de Deus. Ele acha que está acostumado com o milagre de Deus. Só que Deus me coloca na noite de hoje para falar o seguinte: que o culto de hoje, ele vai ser totalmente diferente. Aleluia! Como assim, pastor? Se no domingo passado o paralítico não andou, nesse domingo aqui, o paralítico vai andar. Se no culto passado ninguém aqui testemunhou o milagre, nesse culto alguém vai testemunhar milagre. Se no culto passado o mundo não falou, nesse culto aqui o mundo vai ter que falar. Ninguém jamais se acostumou com a voz de Deus. Toda vez que Deus vai falando, meus pés tremem, porque eu sei que toda vez que Ele fala, Ele só não fala, mas Ele traz um milagre acompanhado das suas palavras. Maria ouvia falar de anjo. Maria escutava notícia de anjos e anjos e anjos. Certo dia, Maria fazendo seus trabalhos, apareceu um anjo para ela. Até que o anjo falou, o anjo disse assim: a paz esteja contigo, Maria. O anjo saudou Maria naquela manhã. Quem é o anjo? O anjo é o enviado que Deus manda para trazer saudação para Maria. Mas pastor, o que é que nós temos a ver com isso? Vocês têm a ver. Por quê? Porque eu quero que você não se limite simplesmente na Bíblia. Eu quero que você saia um pouquinho viva um pouquinho na realidade. Como assim, pastor? Eu sou o anjo que Deus colocou na noite de hoje para te saudar. Se o anjo naquela noite saudou Maria, eu sou o anjo que Deus colocou na noite de hoje para te saudar. E receba a paz de Deus. E receba a paz de Deus. E receba a paz do Espírito Santo. Saia um pouco da realidade. Jesus disse assim: peguem a rede, não precisa ir mais lá no fundo. Se na outra pesca lá no começo vocês tiveram que ir lá mais no fundo, jogar no fundo, agora joguem aqui no começo. Como assim, pastor? Deus, Ele é Deus que opera no fundo. É o Deus que também opera no meio. Aleluia! Deus é um Deus que opera no fundo, mas também opera no começo. Aleluia! Deus é um Deus que opera através de adultos. Deus é um Deus também que opera através de moleques, meninos. Mas sim, Deus é um Deus que opera também através de bebês, crianças pequenas. Aleluia! Deus usa quem Ele quer. Deus opera quando Ele quer. Aleluia, Jesus. Por isso, toda vez que eu venho na igreja, eu tenho tido muito medo ao falar. Tenho tido muita reverência ao falar. Porque eu não sei quem está sentado aqui na minha frente. E
se eu estiver falando aqui diante de um futuro presidente do Brasil? E se eu estiver falando aqui diante de apóstolos? E se eu estiver falando aqui diante de doutores? Certo dia eu fui tratar o meu passaporte na embaixada angolana. A minha esposa ia trabalhar porque ela é professora de francês e inglês. Então eu fiquei com meu filho, foi no sábado. Como era no sábado, não tinha creche. Eu falei, então eu vou com meu filho, vou com ele lá na embaixada. Cheguei na embaixada, naquela de entrar, eu pisei na perna de um irmão sem querer. Só que ele ficou muito chateado. Eu tentei lhe chamar para pedir perdão, ele me deu costas e me fez isso, foi embora. Eu pensei, será que eu deixo assim? Eu já pedi perdão. Falei, não. Segui ele atrás. Eu fui seguindo ele a uns 200 metros. Alcancei ele, eu com meu filho. Eu disse, irmão, me perdoa, eu pensei que você foi sem querer. Me perdoa de coração. Se quiser, eu posso limpar os seus calçados como um ato de perdão, de humildade. Ele olhou para mim, ele sorriu, disse, tá tudo bem, não faz mal. Eu não conhecia ele, nem ele me conhecia. Passou um mês, eu fui convidado em uma igreja para ir pregar. Eu entrando dentro daquela igreja, quem eu encontrei naquela igreja? Imagina se eu não tivesse lhe pedido perdão. O que ele ia falar? Esse arrogante vai pregar aqui? Eu falei para minha esposa, amor, você se lembra a história do irmão que eu tinha te falado que eu pisei lá na embaixada e pedi perdão? Ele estava muito bravo. Ele está aqui. Aí ela, eu disse, calma, para o corpo dele, não te mostro. Então tenha muito cuidado quando você for falar com alguém. Quando você for pregar na frente de pessoas, tenha muito cuidado, porque você não sabe quem está na sua frente. Você pode estar a falar diante de um Davi, que já foi ungido, mas só está esperando o tempo dele chegar. Aleluia! Eu acredito, pastor Wilson, tem muito Davi, eu consigo ver o brilhar do Espírito Santo na cabeça de muita gente. Glória a Deus! Eu consigo ver muito Davi ungido aqui, eu consigo ver muito pastor aqui dentro. Vocês têm todo o meu respeito, têm toda a minha consideração. Jesus disse, peguem a rede, lançam aqui mesmo no começo. Eles pegaram a rede, lançaram. Quando lançaram, a Bíblia diz que eles pescaram 153 peixes. Aleluia! É uma forma que Deus estava querendo falar com a igreja. Muita gente abandonou o Antigo Testamento. Muita gente fala o seguinte, o tempo do Antigo Testamento já passou. Agora já estamos vivendo o Novo Testamento. Não, peraí. O Antigo Testamento não passou. Jesus não veio anular o Antigo Testamento. Jesus veio explicar o Antigo Testamento. Ora, o Antigo Testamento todo nos fala de uma coisa. Nos promete, nos dá luz de uma coisa. Nos promete o quê? Nos promete Jesus. De Gênesis até Malaquias, ele nos fala de uma só pessoa. Em Gênesis, ele é o Criador. Aleluia! Em Êxodo, ele é o libertador. Aleluia! Em Levítico, ele é o animal do sacrifício. Em Números, ele é a totalidade do povo. Em Deuteronômio, ele é a saída do povo. Em Josué, ele é o general da guerra. Em Juízes, ele é o juiz que julga o seu povo. Em Esther, ele é o verdadeiro resgatador da mulher. Em 1ª e 2ª de Samuel, ele é o rei prometido. Então, em toda a Bíblia, se nós formos os reis, ele é o rei dos reis. Então, todo o Antigo Testamento nos mostra a pessoa do nosso Senhor Jesus. E então, quando eles vêm achar 153 peixes, a gente consegue ver duas pessoas dentro desses 153. Moisés e Jesus. Como assim, pastor? Moisés morreu com quantos anos? 120 anos. Jesus morreu com quantos anos? 33 anos. 120 mais 33 deu quanto? Aleluia! 153
Deus falando com a igreja que a igreja não pode viver só de graça. A igreja não pode viver só da lei, mas a igreja precisa viver do Antigo e do Novo Testamento. Precisa viver da lei e da graça. Ah não, pastor, mas o tempo da graça o tempo da lei já passou, agora é o tempo da graça. Posso fumar, posso beber, estamos no tempo da graça, Deus perdoa. Não, tem que ter lei dentro da igreja. Tem que ter ordem dentro da igreja. Nós não permitimos prostituição dentro dessa igreja. Nós não permitimos falta de respeito dentro dessa igreja. Nós não permitimos negligência dentro dessa igreja. A igreja precisa andar com a lei e precisa andar também com a graça. Então Jesus, quando estava embalsamando o seu corpo, Jesus, quando estava embalsamando a igreja, ele já estava ensinando o seguinte: não andem somente com a lei, mas andem com a lei e andem com a graça. Aleluia! Chegou um momento em que Jesus começou a ensinar seus apóstolos. Jesus estava lhes preparando para o recebimento do Espírito Santo. Jesus estava lhes preparando para o derramamento, para o agir do Espírito Santo. Só que chegou um momento, depois da preparação, eles tinham que estar aptos para receber o Espírito Santo. O que acontece quando as pessoas recebem o Espírito Santo? É muita coisa que acontece na vida dessa pessoa. Não é só falar em línguas. Quando você recebe o Espírito Santo, o que você fala se cumpre. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe uma autoridade extra dentro de você. O Espírito Santo não é só um sopro. O Espírito Santo não é só um poder. Na terça-feira, a pregadora, minha esposa, Maravilha, ela falou aqui o seguinte, ela disse, o Espírito Santo é a pessoa de Deus habitando dentro de você. Mas como assim, pastor? Eu quero te falar que quem está em você não é só você, mas é Deus que está em você. Eu quero te falar que quem está falando não é você, mas é Deus que está dentro. Coloque-se de pé, vamos orar a Deus. Se nos cultos passados não houve operar, se no culto passado você não viu nenhuma coisa, no culto de hoje será diferente. Pois Deus quer falar alguma coisa com você. Desliga esse fundo para mim, por favor. Se nos cultos passados você não sentiu a manifestação, no culto de hoje Deus tem um milagre para a sua vida. Está chorando porque se você tem um Deus